Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler do versículo 14 ao 16. Quem achou, pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Dá um glória. Aleluia. A epígrafe diz: a ceifa e a vindima. Diz a Bíblia: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice sobre a terra, e a terra foi cegada. Amém, irmãos? Podem sentar glorificando ao Senhor. Meus irmãos, esse é o momento que nós aguardamos em Cristo. O momento da nossa reunião com o Senhor nos céus. O arrebatamento, irmãos, ele precisa ser o nosso alvo. E nessa caminhada, a nossa caminhada aqui, rumo ao arrebatamento, rumo à salvação, ela é semelhante ao ancião que sobe um monte. Ele precisa de um cajado para subir um monte, auxilia na subida, né? Então, o cristão, o crente, ele precisa ter algumas atitudes na terra que auxiliem ele nessa caminhada. E quando o ancião chega no topo do monte, ele recebe o prêmio, e a gente vai receber prêmios no céu, que são descritos pela Bíblia como coroas. E aqui no versículo 14... a visão que João teve foi: eis que olhei uma nuvem branca, assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. Coroa em grego é Stephanos, que significa símbolo de honra, é um emblema de realeza. Mas veja bem, foi a mesma palavra usada em João 19, de 1 a 5, quando ele usa para descrever a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus. Porque ela não só simboliza honra e realeza como uma coroa de ouro, mas ela é um símbolo da caminhada. É um símbolo é como se fosse um reflexo das atitudes. Então aquela coroa de espinhos estava representando a caminhada, o ministério de Jesus e o sacrifício dele por nós na cruz. E agora a coroa de ouro estava representando a glória do Pai sobre o Filho. Nós vemos aqui, irmãos, que o momento do arrebatamento, que o anjo saiu e recebeu a ordem para ceifar a terra, né? Porque a terra já estava madura. A gente está muito próximo desse tempo, irmão. A gente tem que viver com dois tipos de comportamentos que eles são um pouco antagonistas, mas eles precisam andar juntos. A gente precisa viver com vigor, como se a gente fosse viver mais de 100 anos. Você não pode desejar sua morte. Você não pode querer morrer amanhã porque quer ir para o céu. Isso é hipocrisia. Isso é até desdenhar, é até ofensa ao Senhor, porque Deus tem planos para a tua vida. Tem pessoas que precisam ser alcançadas através da sua vida, da minha vida, da vida de quem está ouvindo pela internet. Pessoas precisam ser alcançadas e
a gente não pode deixar isso para trás, porque Deus te escolheu para essa missão. Então, nessa caminhada, a gente precisa tomar certas atitudes, e essas atitudes trazem como recompensa coroas, Stefanos, coroas que serão entregues no momento que a gente chegar na glória. A Bíblia descreve 5 coroas: coroa de glória, coroa de júbilo, coroa de justiça, coroa incorruptível e coroa da vida. E a gente vai passar um pouco por elas para a gente entender quais os comportamentos que a gente precisa ter como cristãos, para a gente poder colher esse galardão no céu. O nosso foco é o arrebatamento. E eu estava falando sobre o comportamento que a gente tem e acabei me perdendo aqui. Peço perdão aos irmãos, mas nós temos que ter 2 tipos de comportamento. A gente tem que viver como se a gente tivesse vigor para viver 100 anos ou mais, para atender ao chamado que Deus nos deu, nos determinou. E a gente, ao mesmo tempo, tem que viver pronto para o arrebatamento ser amanhã. Ou hoje. Ou daqui a pouco. Então, a gente tem que ter esses 2 comportamentos que eles são meio antagonistas. Você espera que o arrebatamento seja agora. E você acha que sua vida vai acabar agora. Vida na terra. E ela só vai começar na glória. Mas, ao mesmo tempo, você tem que estar pronto para viver mais 100 anos para frente. Fazendo a obra, pregando, louvando, adorando, lendo palavra, ministrando, em comunhão com os irmãos. Então, a gente precisa desses 2 comportamentos. E esses comportamentos, como que a gente consegue isso? Vamos começar pela coroa de glória. Essa coroa, ela é separada, irmãos, para aqueles que servem ao Senhor e apacentam as ovelhas. É uma coroa exclusiva ministerial. Mas ela tem uma coroa semelhante a ela, para quem não tem um cargo eclesiástico, ou quem não é ministro do Evangelho, que é a coroa de júbilo. Elas 2 andam juntos. A coroa de glória, irmãos, está na primeira epístola de Pedro. Eu vou ler para os irmãos, só acompanha, não precisa ficar abrindo a Bíblia. Quem quiser, tiver prática na Bíblia, pode abrir. Tá? Você não vai ficar perdido procurando muita coisa, não. A minha já está marcada aqui, é mais rápido eu abrir. Então, a coroa de glória, irmão, ela está descrita na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, que eu vou ler para os irmãos, que diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-vos, que também sou presbítero entre eles, Pedro dizendo, que também é presbítero entre os presbíteros, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de ser revelada. Ele já se coloca como participante da glória da vinda de Jesus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Ele está ensinando a ministros, né? Pastores, presbíteros, apacentar as ovelhas. Não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E aí o versículo 4 fala sobre a coroa. E quando aparecer o sumo pastor, está falando de Jesus, quando ele aparecer nas nuvens, alcançarei a incorruptível coroa de glória. Essa coroa é exclusiva para os ministros, semelhantemente à coroa de júbilo, que está em 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20, Paulo nos diz que, porque qual é a nossa esperança, ou júbilo, algumas traduções, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Porventura não o sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Ou seja, é uma recompensa para as pessoas que ganham almas. É uma recompensa para a fé dos servos fiéis. Para aqueles que estão na igreja, congregando fielmente, ganham almas, trabalham para o Senhor, mas não com um cargo eclesiástico. É semelhante à coroa de glória, mas é uma coroa descrita como coroa de júbilo. Porque as pessoas que se convertem, irmãos, com a sua pregação, elas se tornam seus filhos espirituais.
E a gente nunca sabe quem está ouvindo a nossa palavra. De repente uma pessoa no trabalho está do lado de você e está ouvindo a pregação e você não sabe. Né? O pastor já contou uma parte do testemunho. Eu tive uma consulta médica que não serviu para nada. A consulta foi agendada 2 vezes, eu estou há 1 ano para ir nessa consulta. Cheguei lá e falo, tá bom, eu vou agora. Agendar a consulta em Botafogo, fui. Cheguei lá na consulta, fiz o exame e o diagnóstico foi, desculpa, a gente não vai poder te operar. É melhor não, você enxerga muito bem com as lentes, então é melhor não mexer nos teus olhos não, é muito arriscado. Pô, passei 1 ano esperando para a consulta, mas, irmão, quando eu estava esperando para fazer o exame, sentei do lado de uma irmã que começou a falar comigo, pelo vocabulário, lembra que eu falei? Pelo andar de Eliseu, aquela viúva virou e falou, a sunamita, eis aí que vejo um verdadeiro homem de Deus, né? Pelo andar. Então, pela conversa, a gente trocando algumas frases, né? Interagindo, porque o rapaz que chamava o nome das pessoas era muito enérgico, muito engraçado, estava fazendo todo mundo muito simpático, né? Então deixava todo mundo muito feliz. A gente começou a comentar sobre isso. No vocabulário dela eu falei, a senhora é cristã também, né? A senhora serve ao Deus que eu sirvo. Aí ela virou para mim e falou, você é pastor? Pela palavra que eu falei com ela. Entendeu? Então é assim que a gente se conhece, irmãos. Então, as nossas atitudes aqui na Terra, elas refletem de uma maneira que a gente não sabe. E uma consulta que não serviu para nada nos meus olhos, mas eu estava ali pregando e de repente a pessoa que estava atrás estava ouvindo. E a pessoa que estava na frente estava ouvindo. E do lado. E alcançou o filho dela. Porque ele ainda não aceitou Jesus. Eu falei, então me dá seu telefone que eu vou mandar um áudio para ele e a senhora encaminha para ele. Dei a ela o endereço da igreja, coloquei o meu podcast no telefone dela, ela tem um aplicativo, o Spotify. Então a gente ficou ali conversando só sobre Deus. E eu estava lendo aquele meu livro, né? A Excelência da... Esqueci agora o nome perfeito, né? O comentário exaustivo à carta aos Hebreus. A Excelência da Nova Aliança em Cristo. Estava lendo meu livro e ela nem enxergou porque ela estava com problema na vista. Então, a gente sabe, irmãos, que as nossas atitudes aqui, elas refletem de alguma maneira. E eu ali, naquele momento, eu não estava apacentando as ovelhas do rebanho, mas estava ganhando almas. E por que não a coroa de júbilo não é aplicável? E por que não a coroa de júbilo não é aplicável quando você estiver apacentando uma ovelha na sua família, que precisa de uma oração, que precisa de um jejum, que precisa de uma intercessão, você traz ela na igreja, você está apacentando a sua ovelha. Pode não ser pastor, mas também é digno de receber a coroa de glória. Da mesma forma, a terceira coroa, irmãos, coroa de justiça, ela está em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, Paulo diz, desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então a coroa de justiça é para aqueles servos que aguardam a vinda de Jesus, que amam a vinda de Jesus, que esperam e vivem em retidão, em santidade, por causa desse momento. Se você tem esse foco na sua vida, a coroa de justiça lhe é digna. Se você pensa na volta de Jesus, na vinda de Jesus, se você ama esse momento, busca estar presente, subindo junto, essa é a coroa. Porque para a gente ter participação na vinda do Senhor, a gente tem que ter participação na vida do Senhor. E a vida do Senhor foi uma vida de ministério, de evangelho, de cura, de milagre, de pregação sobre arrependimento, sobre batismo, sobre mudança, sobre comunhão, congregação, oração, louvor, entrega, renúncia. Isso é participar da vida de Jesus. Para a gente participar da vinda, a gente precisa participar da vida. Paulo disse, eu preciso ser coparticipante.
da vida de Jesus para ser coparticipante na vinda de Jesus. Então, se você aguarda a vinda de Jesus com essa sede, né, e vive em retidão, você é digno de receber a coroa de justiça. E é muito importante, irmão, a gente viver em retidão, porque Paulo nos disse lá em 1 Tessalonicenses 3,13, né, que nós temos que ser irrepreensíveis em santidade na vinda de Jesus. Nós temos que ser encontrados nesse momento. Você imagina você ser irrepreensível em santidade. É não haver pecado. A gente, irmão, depende do sacrifício de Jesus diariamente. Diariamente. A gente peca e nem vê. Mas tem momentos que você teve uma comunhão com Cristo, uma oração, um jejum, e você de repente passa, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, meia hora em santidade. Até a gente sem querer errar de novo. Isso é involuntário, isso é do ser humano, pertence a mim, pertence a você, pertence a todos os seres humanos. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:20, não há um homem justo no mundo que faça o bem e não peque. Então, o sacrifício de Jesus, nós dependemos dele diariamente. Diariamente. Por isso nós temos que ser encontrados irrepreensíveis em santidade para a vinda do Senhor. A quarta coroa é a coroa incorruptível. Paulo nos descreve ela em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, e diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Paulo aqui está falando sobre os atletas. No versículo anterior, versículo 24, ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ou seja, Paulo está fazendo um paralelo às competições olímpicas, né? Os atletas, eles se abstêm de muita coisa. Eles precisam cuidar da dieta, eles não podem ficar comendo bolo de chocolate, não pode ficar comendo um pudim, não pode comer uma lasanha, não pode pedir pizza sábado ou domingo, nem pode ir na hamburgueria, porque ele precisa manter uma dieta rigorosa. É o que faz a diferença no seu peso, na sua performance. Ele se abstém. Por quê? Para poder ganhar uma coroa corruptível. Então, a coroa incorruptível, nós temos que nos abster. De quê? Dos prazeres da carne. É uma coroa determinada para aqueles que exercitam a disciplina espiritual e não se dobram ao pecado. Essa, irmãos, eu diria que é a mais difícil de conseguir. Requer uma maturidade espiritual muito grande. Você se colocar numa posição de alcançar vitória em Cristo. Pensando com o pensamento de um atleta, né? Eu estou me preparando para uma competição, só vai ter um prêmio. Você precisa ser o primeiro lugar para ganhar a coroa. Essa coroa incorruptível, você precisa se abster de todos os prazeres carnais para chegar em primeiro lugar. Precisa se revestir de uma armadura espiritual, irmãos, que está lá em Efésios capítulo 6. Depois os irmãos lêem em casa do 10 ao 18. Descreve a armadura espiritual, é a melhor forma da gente se revestir contra o pecado. É como se o conceito que o atleta fala no treino dele é: hoje eu estou melhor do que ontem. Então, eles têm até uma gíria que diz 1% melhor do que ontem. Se você melhorar 1% a cada dia, vai chegar uma hora que você não tem mais onde melhorar. Você vai estar com a performance de atleta de primeiro lugar. E ninguém vai estar melhor do que você. Esse é o conceito. Você melhorar a cada dia a sua santificação, a sua abstência. Você se abster de prazeres carnais, se colocar de lado e não chegar próximo do pecado, exercendo disciplina espiritual. E por último, irmãos, a coroa da vida.
que está em Apocalipse, capítulo 2. Perdão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, que diz: nada temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa analogia que o Senhor faz aqui são palavras de Jesus, tá? Estão em vermelho na minha Bíblia. Essa analogia que Jesus faz sobre o diabo colocar alguém na prisão não significa que todo mundo vai ser preso na vida não, tá, irmão? Mas você pode estar preso ao pecado. Você pode estar preso ao desejo de tomar uma cervejinha no final de semana. Vai no churrasco no domingo, não aguenta, toma uma na primeira, você já vai na segunda, vai ver, já está na quinta, não vai mais na igreja porque já está, né, tocado. Vai chegar na igreja, pelo menos tem essa disciplina de não ir para a igreja porque, né, não está legal, está trocando as pernas já. Então, de repente, você está preso nessa tentação. E aí o Senhor nos fala: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. E 10 dias também simbólico aqui, né, porque um dia é como 1000 anos, né, para o Senhor. 1000 anos é como um dia. Então, a gente não sabe o tempo exatamente que esses 10 dias está querendo dizer. Mas é muito tempo. Não é algo rápido, não é uma tentação que vem, dá e passa. É algo que você está preso nela, né? Então, a coroa da vida é para os crentes que eles sofrem tentações, sofrem tribulações, que eles são perseguidos, mas eles foram fiéis. Então, Paulo nos diz que ele se gloria nas tribulações, porque ele sabe que a glória que há de ser revelada em nós é infinitamente maior do que as tribulações que a gente passa na terra. Ele sabe que a tribulação é necessária, porque a tribulação produz paciência. A paciência produz esperança. E a esperança ela não é confundida, porque a esperança que nós temos é a esperança da promessa de vida eterna na glória. Então a gente precisa da tribulação para exercer a nossa fé, a nossa fidelidade. E o crente que acha que quando está em tribulação é porque Deus virou as costas e não quer falar contigo, ele está completamente errado. Porque a tribulação não vem de Deus. Paulo é claro nisso. Deus não pode nos tentar, porque não há tentação nele. A tentação não vem de Deus. A tentação vem do inimigo. Mas é um momento que Deus permite para que você exercite a sua fidelidade. Para que você mostre que você merece a coroa de vida. Que você é persistente naquele momento. Que você está sempre em busca de mostrar para Deus que não importa o que você vai passar, você vai estar com o Senhor aguardando a sua vinda e aguardando a coroa da vida. E, irmãos, essas coroas, elas foram antecipadas, né, por Jesus. Jesus fala de tesouros nos céus, né? Em Mateus capítulo 6, parte do Sermão da Montanha, versículo 19, 20 e 21, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus. Os tesouros nos céus que Jesus está falando são essas coroas. Coroa de glória para os servos fiéis, para os pastores, presbíteros, coroa de júbilo para aqueles que ganham almas e também são servos do Senhor, coroa de justiça para que vive uma vida reta e ama e aguarda a vinda do Senhor, coroa de incorruptível para aqueles que não se dobram aos pecados da carne, e coroa de vida para o vencedor de provas, aquele que persevera nas provas e nas tribulações. E Jesus nos diz: ajuntais tesouros, está falando dessas 5 coroas, ajuntais tesouros dos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde o ladrão não mina nem roubam. Não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Essa é a chave, irmãos.
Porque se o seu coração estiver focado em bênçãos materiais, em ganhar ser um promovido no cargo, mudar de empresa, morar fora, morar em outro país, trocar de carro, comprar o último iPhone, né, comprar o MacBook, você que está focado em tecnologia, em coisas materiais, esse foco é onde está seu coração? Não é no tesouro no céu. Agora, se você pensa em morar na glória, ter vida eterna com Jesus, receber essa promessa de vida eterna na glória, você pensa em passar a eternidade no céu, andando com os anjos, passeando ao lado do rio de água viva, olhando para a árvore da vida, louvando ao Senhor junto com um coral de anjos. Se você pensa nisso, seu coração está nisso. Se o seu coração está nisso, você precisa começar a colocar em prática essas atitudes que vão te juntar tesouros no céu. Porque aí onde está o teu coração, né? Onde está o teu coração é onde está o vosso tesouro. Então, que nós possamos, irmãos, abundar o nosso trabalho, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 58, ele diz que o nosso trabalho, ele precisa, para o Senhor, ele precisa ser abundante e constante. E esse trabalho não é só na igreja, irmão, do irmão que é obreiro, ou que é membro, que vem e ajuda na faxina, ou o pastor que prega, ou o presbítero, o diácono que ora e faz o ofertório. Não é esse trabalho só. É o seu trabalho na sua vida. É a sua atitude em busca dessas coroas. É a sua atitude como crente, como cristão, como aquele que vai morar no céu. Essa atitude ao seu trabalho, ele precisa ser constante e abundante. 1 Coríntios 15, 58, depois os irmãos leem. É o que Paulo nos orienta. Então, que o seu trabalho, irmãos, em busca desse tesouro no céu, seja constante e abundante. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus.